Olá, então, a porção da semana. Se você está nos assistindo, por favor, curta. Se você gostar, compartilhe e se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Sejam bem-vindos ao canal Na Beite, onde a família Rodrigues grava todos os sábados, né, um pouquinho de informação. Aí tem entretenimento, de cinema, tem história, temos um pouquinho de relatos bíblicos, conselhos, e eu trago uma pequena um spoiler do que é a porção da semana, que é conhecido como Paraxá. Derramou um pouco de chá aqui, mas não tem problema, eu vou seguir gravando assim mesmo. Bom, a porção dessa semana é a porção de Vairá. Ela é a segunda porção do livro de Êxodo. Ela vai estar trazendo, então, o início ali das 10 pragas. Mas antes, né, é colocado uma coisa intensa sobre Moisés ter falado algo bem antes das pragas, que ficou assim, o poder da palavra, né, o poder da fala. Essa paraxá, ela traz isso. Então, quando ele mata ali o egípcio e ele se esconde lá pelo Egito, quando ele é visto pelo judeu que ele defendia, que ele matou o outro egípcio lá para defender esse hebreu, o hebreu, quando ele repreende, né, o hebreu fala, esse hebreu, exatamente o hebreu que ele salvou. Como é que é, Moisés? Você vai nos matar igual você matou o egípcio? Até aí ninguém sabia de nada. E Moisés usa a fala e fala, poxa, todos já sabem. Por ele ter falado, todos já sabem, então vamos dizer assim, que as palavras dele ecoaram pelo universo e retornaram para ele. Então, de repente, todos sabiam. E ele vai para o deserto, ele se casa, ele tem o cuidado com os animais, né, de pasto, cabra, camelo. E quando o Eterno fala com ele fala, o Eterno percebe que Moisés mudou a perspectiva. Moisés percebeu ali, em meio ao deserto, tendo passado muitos anos, ele entende que a fala dele mudou. O Eterno percebe isso em Moisés, que a perspectiva de Moisés sobre o poder da fala havia mudado, e Moisés já não falava mais coisas negativas. Moisés então passava a falar apenas coisas positivas. Porém, quando o Eterno convida lá para dentro da gruta, ele fala que, mas eu não sei falar, eu sou pesado, minha língua é pesada. E o Eterno então informa para Moisés que Arão vai com ele. E quando eles descem para o Egito, né, tem uma coisa que acontece, que o Eterno fala, você vai provar o seu poder. Você vai provar o meu poder, aliás. Você vai mostrar uma arte, você vai mostrar para o faraó que eu transformo essa vara que você tem em uma serpente. E aí quando ele chega aqui e se apresenta para o faraó vê e desdenha do Eterno, do poder do Eterno ali. Meus magos também fazem isso. E eu não vou libertar o seu povo. Fora daqui. O faraó fala isso. Então Moisés sai e é instaurado então a vingança do Eterno, as 10 pragas. Um momento terrível que se passou no Egito. E o primeiro de todos foi transformar a água em vinho, né? A água em sangue, o vinho é outra coisa. Transformou então a água em sangue. Isso, por que o sangue? A primeira praga? Porque o Eterno queria vingança. 40 anos antes, o Egito jogou crianças no Nilo. Lembra que Moisés, quando ele foi jogado dentro, foi colocado num cestinho para ser resgatado e tal? Porque os soldados do faraó daquela época jogavam as crianças no Nilo. E agora chegou a hora da vingança do Eterno, transformando então toda a água, inclusive de recipientes, em sangue. Foi uma coisa terrível. Passaram-se alguns dias, vieram as pragas das rãs, que eram terríveis, fediam. Elas saíram da água porque a água estava ruim, estava contaminada, então elas não conseguiam sobreviver numa água de sangue, né? Uma água que tinha virado sangue. Depois vieram os piolhos em seguida, essa é a terceira praga. Na sequência, a quarta praga, vieram então os animais selvagens. E morte dos animais foi a quinta praga. Uma peste que aconteceu ali, não tinha folga. Achava que estava saindo de uma praga, já estava entrando em outra. E a terceira praga foi a sarna, a doença da pele, horrível, horrorosa, coçava, ardia, doía e queimava a pele ao mesmo tempo. E como se não bastasse, veio então a praga do granizo. Essa para mim é uma das assim, que eu considero terríveis, porque não foi uma praga comum, né? Foi uma praga em que
detonou-se tudo, as construções, as plantações, o que o granizo pôde destruir, ele destruiu. E aí vieram para quase já perto do final os gafanhotos e consumiram tudo que era verde no Egito. Imagina o rio Nilo, pomposo, né, tem orgulho de suas plantações, e os gafanhotos vêm e comem tudo. E aí então veio uma noite terrível como uma praga. Todo mundo ficou no escuro, ninguém enxergava absolutamente nada, nem mesmo um palmo atrás, na sua frente. E era uma cegueira espiritual, não era uma cegueira física. Você realmente não enxergava. Apenas os hebreus que serviam ao Eterno, esses enxergavam. E teve a última praga, que foi de todas, de longe, a mais terrível. Tudo que sobreviveu às 9 pragas, então, né? E também teve uma coisa nessa praga da escuridão. Os hebreus que não cumpriam a ordem do Eterno morreram nesse período e foram sepultados, para que os egípcios não ganhassem poder de fala sobre os hebreus. Então, eles não viram os hebreus sendo sepultados. Com isso, eles não tiveram aquele... Tá vendo? Deus, esse Deus aí matou até o povo dele, é um Deus perverso. Não, porque o povo que não serve para o Eterno, ele é eliminado. E aí veio a morte dos primogênitos. Temos hoje como símbolo na nossa casa, nas casas de quem observa as leis do Eterno, a mezuzá, que é um pequeno objeto que fica na porta, simbolizando ali. Aí tem você pode colocar o Shema, que é uma reza específica, alguns versículos referentes ao que aconteceu no Egito nesse período, e também versículos favoritos da família pode ser colocado dentro da mezuzá, em pergaminho, e guardado com muito carinho. Quando a gente passa, a gente toca, simbolizando o sangue do Cordeiro, que a morte dos nossos primogênitos não ocorrerá caso o anjo da morte passe por esse local. É um símbolo importante que resistiu ao tempo e é praticado até hoje, né? Que o sangue do Cordeiro esteja na porta de cada pessoa. Essa porção ela é muito rica, ela é muito extensa, ela fala das 10 pragas, ela é bem mais profunda do que isso. Só estou na parte rasa, assim, dando uma pincelada. Mas, assim, estude a porção, estude a Paraxá, estude a Bíblia. O teu livro está aí na tua casa, não é à toa. Comece a estudá-lo com profundidade. Estudar a Bíblia, a Torá, ou qualquer livro que você queira, não é simplesmente ler, folhear. É algo mais profundo do que isso. É aplicar na tua vida as coisas que você conseguir aplicar. É claro que existem coisas que estão na Bíblia que nós jamais poderemos aplicar. Nós não estamos em Israel, nós não temos mais de sacerdotes atuando no templo, não temos o templo. Então existem coisas que são impossíveis, mesmo estando em Jerusalém, de se realizar. Mas é possível você observar as leis do Eterno, colocar o Shabat em prática, praticar, né, com sua família um delicioso jantar, um café da manhã e um almoço maravilhoso em família uma vez por semana, que é no Shabat. No mais, tenha uma boa vida, seja bom. Shavuot Tov, que significa boa semana.